E aí, galera? Eu sou a Bia, educadora da Frente de Ciências da Natureza do Carol. E esse é o Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou de ficar mais pertinho de vocês enquanto nossas atividades estão suspensas. Agosto é o mês da visibilidade lésbica, voltado para lembrar a existência da mulher lésbica, as violências sofridas por elas e as pautas que o movimento reivindica. Bora falar mais sobre isso? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina. Em 1983, mulheres lésbicas costumavam se reunir no Ferros Bar, para além de aproveitar suas noites, se organizarem e venderem seus boletins, Xana com Xana. Depois de serem muito ameaçadas, elas foram proibidas de entrar naquele bar, até que no dia 19 de agosto elas o invadiram na intenção de fazer valer o direito delas de estar ali, combatendo a discriminação que estavam sofrendo. Rosalie Holt, uma das principais organizadoras do boletim e da invasão, morreu em 2003, e foi aí que o dia 19 passou a ser considerado o Dia Nacional do Orgulho Lésbico. Em 1996, no dia 29 de agosto, aconteceu o primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, antigo Senale, hoje o Senalesb. Esse seminário foi realizado para tratar sobre a violação de direitos humanos sofrida por mulheres lésbicas. Por isso, o dia 29 é considerado o Dia da Visibilidade Lésbica. O ser lésbica é atravessado pelo medo, pela perseguição, pelos ataques, pelo preconceito, pela discriminação. Por isso que esses dias, 19 e 29 de agosto, são tão representativos, porque são marcos na história da luta da mulher lésbica contra a invisibilidade, a falta de respeito, o apagamento e as inúmeras violências. Não se pode falar de orgulho sem falar de visibilidade. Não dá para se orgulhar do que nem se sabe que existe. O orgulho é enfrentar a sociedade que se fecha nos seus preconceitos e heteronormatividade e assume uma postura violenta de correção desse desvio da norma. A luta pela visibilidade é mostrar para essa sociedade que as lésbicas existem, que essa existência não se dá de forma simples, mostrar que é preciso travar uma luta diária pela dignidade e pelo direito de simplesmente existir e amar. A Larissa vai trocar uma ideia sobre amor e afeto com a gente. Bora lá? Valeu, Bia, deixa comigo. Agora que vocês já entenderam um pouco mais da necessidade desse mês e a importância do dia 19 e 29 pra gente, vamos falar um pouco sobre o amor e o afeto. E antes de qualquer coisa, precisamos pensar na palavra amor, no significado desse sentimento. Sabemos que esse tema está presente em muitos espaços de discussões, mas convivemos com ele diariamente, então o que é? O que é esse sentimento? Filósofos dividem o amor em alguns subgrupos, como o amor ágape, o amor platônico, o amor eros e por aí vai. A ideia de amor e paixão acontece porque o ser que ama, na verdade, deseja ser amado, segundo Freud, o pai da psicanálise. Mas o eros, ou seja, o amor por outro ser vivo, o amor de cunho sexual, afetivo, acontece com diversos seres da natureza, inclusive com os iguais, e com a gente. Por muito tempo, foi até mesmo proibido, considerado crime se relacionar afetivamente com uma pessoa do mesmo sexo. Ademais, é difícil para a sociedade aceitar que, por exemplo, duas mulheres podem se amar. É difícil enxergar o relacionamento de duas mulheres para além da sexualização. É possível, sim, é possível que duas mulheres se amem e, por consequência, construam uma família, um espaço de afeto pelo afeto. É muito importante que as mulheres reconheçam esse sentimento, ou seja, um ato de afeto pelo que de fato ele é. Reconhecer suas relações pessoais é importantíssimo. Há troca de afeto entre iguais e diferentes. Existe uma dificuldade em pensar o afeto como algo vivo dentro de uma relação lésbica. A sociedade espera que você se relacione com um padrão que ela estabeleceu. Por isso, é muito difícil que o afeto entre iguais se fortaleça nesse meio. É importante construir esse sentimento. Mas, na verdade, a pergunta certa é: o que é amar? Amar é um ato de encontro, de estado livre e aberto. Logo, o amor também é um espaço de leveza. Normalmente, a gente é a gente quando está amando, né? Amar é um estado inebriante. Todos os sentidos são afetados. Não há regras no jogo do amor. Como diz o lírico do poema Amar, de Florbela Espanca, uma poetisa portuguesa, primeiro você se perde e tenha sobretudo a consciência desse estado. Depois, você consegue enfim se encontrar. O ato de amar nada mais é do que um passeio sobre seus espaços mais íntimos. No meio da aventura, você se perde. E aí tá a graça da história.
O poema diz assim: E se um dia hei de ser pó, cinza e nada, que seja a minha noite uma alvorada, que me sabe a perder para me encontrar. Amar é se permitir, e amar uma mulher é um ato, acima de tudo, revolucionário. Carol, agora é com você. Desenrola daí. Firmeza, Lari. Pode deixar. Eu sou a Carol e sou colaboradora do cursinho. E antes de continuarmos debatendo a visibilidade lésbica, temos que ter em mente as opressões que as mulheres são submetidas. Bom, já debatemos em podcasts anteriores algumas situações que são pautadas com um sentimento de ódio às mulheres, ou seja, a misoginia. As estruturas da nossa sociedade reafirmam e reproduzem a misoginia através do machismo e da ideia de que o homem é um ser superior, e do sexismo, que nos impõe papéis sociais de acordo com o nosso sexo biológico. Essa imposição socialmente construída, além de opressora, também é extremamente violenta com aqueles que não aceitam encarnar essas suposições, o que dificulta o nosso olhar crítico sobre como as relações de afeto são formadas. Vamos desenrolar isso. Em primeiro lugar, somos ensinadas desde pequenas que devemos ser submissas e sujeitas ao homem, este sendo o provedor e chefe de toda a família. Há algumas características singulares dependendo de cada caso, mas basicamente crescemos pensando no homem como um ser completo, aquele que é único, e nós como sendo seres de segunda categoria. Em segundo lugar, além de sermos criadas para colocar o homem num pedestal, além até de nós mesmas, internalizamos que aquelas como nós, ou seja, mulheres, também não são dignas de respeito ou empatia. Vários são os exemplos, principalmente naqueles filmes Água com Açúcar, onde a rivalidade feminina é o plot central da história. Agora voltando o foco para a visibilidade lésbica. Pensando em tudo isso que debatemos agora, percebemos o quanto é violenta a sociedade para aquelas que não correspondem a essas imposições. Não apenas porque somos obrigadas a nos enxergarmos como o outro, um não sujeito, e alguém não merecedor de afeto e respeito, mas também por sermos obrigadas a pensar isso das nossas companheiras. Superar esse ódio do ser feminino, com ou sem feminilidade, é importante ressaltar, é um processo libertador para nós. Mas isso não significa que a sociedade, junto conosco, supere isso também. E que problema é para essa sociedade duas mulheres completas que se amam, que não são subjugadas por nenhum homem nem por ninguém, que simplesmente são. Ficamos com medo de sermos quem nós somos e de mostrar afeto por outras mulheres. Isso porque o nosso amor bate de frente e combate toda a misoginia imposta pela sociedade. Mas para explorar melhor como essas opressões se constroem especificamente contra as mulheres lésbicas, a Bia vai falar pra gente sobre sexualidade. Arrasa, Bia! Há várias explicações para uma mulher ser lésbica, né? Mas nenhuma delas é porque ela é. Todas envolvem alguma frustração na vida amorosa com homens. A lesbianidade é vista como um desvio da heterossexualidade, que é a norma padrão. Sendo assim, se espera que a criança seja hétero. Não passa pelo imaginário de ninguém que ela pode ser lésbica, e se for, deve ser corrigida. Sexualidades diferentes da hétero não são representadas de forma afetiva sexual, ou seja, um casal lésbico ou é representado com certa infantilidade, como se fossem somente duas amigas, ou é representado como se fosse um amor muito difícil de se viver, como se não fosse uma relação completa. Esse tipo de representação, e a falta dela também, faz com que as meninas crianças não saibam que é possível se relacionar com outra mulher, não entendam os afetos possíveis em relações entre mulheres, e até vejam isso como errado. Quando chega a adolescência, a sexualidade é testada e experimentada. Alguns estudos mostram que a sexualidade do homem é explorada muito mais cedo que a da mulher, e eles se constroem gays com mais facilidade que as mulheres se constroem lésbicas. Isso acontece porque a mulher é vista e representada como alguém que satisfaz os desejos dos homens, são fetichizadas e sempre apresentadas de forma muito atraente e sensual, fazendo com que qualquer desejo por aquela mulher seja visto de forma banal, natural, tipo, todo mundo deve sentir isso. Tudo isso, junto com a heterossexualidade compulsória, dificulta o entendimento e a construção da lesbianidade da mulher. A maioria das mulheres só conseguem nomear seus afetos por aquela amiga muito próxima ou por aquela vizinha linda quando são adultas e conseguem parar para pensar sobre seus sentimentos. Porque frequentemente se é colocada diante da ideia que se relacionar com homens é difícil, que é normal se decepcionar,
Homem é assim mesmo, e coisas desse tipo. Então, para a mulher diferenciar o ser lésbica da insatisfação com a relação com o homem é um processo muito difícil, que leva muito tempo e faz com que elas insistam em relações afetivas sexuais, mesmo depois de perceber que não existe nenhum tipo de atração ali. O ser lésbica é muito além de sentir desejo por outra mulher. Passa por descobrir ser possível uma vida com afetos que não foram ensinados, afetos que foram negados, que foram mal falados, o afeto de uma mulher para outra mulher. A lesbianidade é permitida desde que siga a heteronormatividade, desde que os homens heterossexuais possam desfrutar dela, fetichizar ela. Agora, mulheres idosas são lésbicas? Elas continuam lésbicas? O afeto entre mulheres também envelhece? Se a gente parar para pensar o que é ser velha, vamos pensar em alguém feia, cheia de ruga, cabelo branco, um corpo que não é mais tão robusto, nem tão ativo, muito menos sexualizado. Tudo isso foge da possibilidade de relações afetivos sexuais, como se idosas não pudessem se relacionar mais. Só que não é isso que acontece. O afeto entre as mulheres também envelhece. Uma mulher lésbica continua sendo lésbica mesmo quando idosa. Ela continua se relacionando e amando outras mulheres. Não é como se tivesse um prazo de validade. Não há algo específico no envelhecimento de lésbicas. Elas continuam existindo e exercendo a sua lesbianidade com ou sem parceiras. E aí, Jéssica, fala um pouco mais pra gente? Salve, galera! De boa? Então, já falamos muitas vezes no nosso podcast sobre como a falta de acesso limita todos os direitos para quem é da periferia, né? Direito à cidade, direito ao transporte público de qualidade, a uma educação libertadora, à cultura. Mas acho que nunca falamos como a falta de acesso limita até os nossos afetos, as nossas relações afetivas, não afetivas, amorosas ou não amorosas na quebrada. O que é esse afeto entre mulheres? Como gostar de alguém que eu fui ensinada a vida inteira para ser rival? Será que o afeto tem a ver com competição? São questões que passam nas nossas vidas inconscientemente. Ser mulher é ser construída culturalmente de uma forma específica. Então a mulher é a que lava, passa, não fala palavrão, satisfaz o marido. É como se existissem dois papéis dentro de uma relação que devem ser preenchidos. Um por um homem, é óbvio, e outro por uma mulher. Mas quando falamos de relações lésbicas, não estamos falando de homens, pois eles não existem dentro dessa relação. E essa relação não é menos relação por isso. Na real, ela é completa tanto quanto qualquer outra. Inclusive, mulheres lésbicas não são um ponto fora da curva, são uma curva também. Não nadam contra a maré, pois a maré também é delas. Entende? As relações lésbicas não são o contrário do certo, elas são certas também. Existem vários obstáculos dentro da vida de uma mulher até o momento dela conseguir se reconhecer como uma mulher lésbica. E um dos mais gritantes é a chamada heterossexualidade compulsória, que é o conjunto de práticas sociais responsáveis por apontar o caminho da união afetiva e sexual com homens como o único caminho possível e desejável por nós mulheres. Quando muitas mulheres não desejam homens, nem pensam em homens de uma forma afetiva e sexual. Mas mesmo assim, muitas vezes, nós mulheres nos questionamos se isso é realmente certo. Pois na quebrada é muito mais difícil o contato com essa realidade de uma forma tranquila. Então também vai ser mais difícil a afirmação dessa realidade. Imagina que da hora seria se nada fosse pressuposto, se todas as mulheres tivessem exatamente o poder de escolha para se relacionar com quem elas se sentissem atraídas, sem interferência cultural ou de costumes que foram implantados em nós. Imagine um mundo sem a existência do chamado certo e errado. Então, isso aconteceria se existisse uma distribuição de acesso dessa realidade que existe e sempre existiu. O apagamento da existência de mulheres livres para amar outras mulheres com leveza faz com que mulheres lésbicas hoje tenham mais dificuldade de se reconhecer no mundo. Mas a nossa educadora Marina vai falar melhor pra gente como isso acontece. Fala aí, Mari! E aí, meus amores? Aqui é a Marina, eu sou educadora da Frente de Humanas do Carol Ângela e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre o apagamento das mulheres lésbicas no processo de escrita da história e na própria história. Em primeiro lugar, é importante falar sobre o apagamento na escrita da história, porque é isso que a gente considera história, ou seja, uma narração sobre o passado, a escrita do passado, ela é feita por pessoas, pode ser por historiadores ou pela sociedade civil no geral que se proponha
a elaborar uma narrativa que seja comum a várias pessoas num tempo específico. E como o apagamento da sexualidade das mulheres lésbicas e dos afetos deles pode influenciar na nossa construção do que é ser lésbica? Bom, em primeiro lugar, na história, quando a lesbianidade é colocada em pauta, geralmente é como um desvio da norma, daquilo que deveria ser o natural e que sempre existiu teoricamente, que é uma sociedade patriarcal, onde a família é baseada na relação heterossexual, ou seja, a união entre um homem e uma mulher. Tudo aquilo que destoa disso é configurado como desvio, como um problema. Cria-se então o mito de que esses desvios seriam doenças ou então criações super recentes que se contraporiam ao que, teoricamente, é a verdadeira família. A verdade é que, olhando para os documentos históricos, a gente consegue encontrar diversas evidências da existência da sexualidade lésbica de mulheres lésbicas desde 1700 a.C. nas sociedades babilônicas. A primeira poeta lésbica e que também cunhou esse termo, que morava na ilha grega de Lesbos, é a poetisa Safo, que em seus poemas declarava odes de amor a outras mulheres. Durante a Idade Média, no século XI, 9 dos seus livros de poemas foram queimados pelo Papa Gregório VII. Além disso, na Idade Média, a gente também encontra vários vestígios em canções portuguesas, por exemplo, da existência de relacionamentos lésbicos, de uma mulher cantando para outra. Já se a gente vier para o outro lado do Atlântico, aqui no Brasil, a gente também encontra relatos principalmente feitos pela Inquisição quando veio ao Brasil, no Tribunal do Santo Ofício, de relações lésbicas existentes aqui. Em especial, uma mulher, Francisca Luiz, chama a nossa atenção. Mulher negra, livre, nascida em Portugal, Francisca era uma mulher degradada que veio ao Brasil devido à perseguição da Inquisição de Lisboa. Lá, ela foi acusada pelo crime de sodomia, que era o pecado da relação homossexual entre homens ou mulheres, e julgado como um desvio da sexualidade. Aqui no Brasil, ela também teve um romance com outra mulher, Isabel Antônia, que também veio de Portugal degradada por se relacionar com mulheres. Também tivemos na Espanha, logo no começo do século XX, em 1901, um casamento homossexual entre Elisa e Marcela, que leva um filme homônimo ao nome do casal. Elisa se disfarçou de Mário para poder casar com Marcela, e esse foi o primeiro e único casamento homossexual realizado dentro da Igreja Católica. Lá nos Estados Unidos, na década de 1920, a gente tem a cantora de blues Gladys Bentley, que era cantora, pianista e artista e fez parte de um movimento cultural muito importante nos Estados Unidos chamado Renascimento do Harlem. Logo na década de 1930, 10 anos depois, ela se casou publicamente com uma mulher, o que para uma mulher negra naquele momento era um grande feito. Além disso, ela também se vestia com roupas masculinas e questionava os estereótipos e padrões de gênero que estavam impostos, além de se colocar contra as leis raciais. Enfim, eu poderia dar mais um monte de exemplo, mas eu acho que já deu para entender como o apagamento lésbico funciona, né? Mulheres lésbicas estão na música, poesia, escrita, existem em todos os lugares e devem ser lembradas, evidenciadas e sempre colocadas como mulheres que estão dentro da normatividade. Não são pessoas que fogem do normal, elas quem ditam o normal. E o normal é ser livre, ser quem você quiser. Viver um amor jamais deve ser um tabu. Amor é para ser passarinho, não gaiola. É para libertar. E vai libertar. Todos os amores podem ser tranquilos, leves e vão ser leves. Já diria a cantora Carla da Silva, são duas meninas, mas o coração é de mulher. E se você não sabe entender o clima, amar você não sabe o que é. Então o problema não está em quem está amando, e sim em quem não consegue identificar o que é o amor. E problemas são resolvidos, pessoas melhoram, mas isso não depende de você. Mulheres lésbicas não são um problema e nunca vão ser. Laura Conceição disse em uma poesia, enquanto parodiava Cazuza, assim: tô colocando o Cazuza pra ver se os cara me escuta, pois ele era um cara, e os caras só escuta os cara.
Mulheres lésbicas que não performam a tal feminilidade não são homens e nunca devem ser tratadas como tal. Mulheres são mulheres enquanto andam com mulheres e com as roupas que elas decidem se são de mulheres ou não. O afeto liberta e vai seguir libertando muitas mulheres lésbicas. E para finalizar, vamos recitar uma poesia da poeta Jéssica Campos para deixar tudo o que falamos em evidência. Eu me construí mulher, me reconheci preta, me localizei na zona sul do mapa e eu existo lésbica. Diferente de alguns anos, hoje eu não estou aqui para falar da reparação de danos causadas à minha resistência. Hoje o meu verso é sobre existência, construção de consciência de classe, classificada como carta fora do baralho. Hoje eu me coloco em jogo, ditadora da regra, eu sou a dona da bola, quem narra faz gol, marca impedimento, eu sou a cabeçada da exatamente no gol de quem não aguenta me ver existindo. E eu existo, andando mulher com outra mulher, andando mulher com outra mulher com as roupas que eu dito ser de mulher. E eu sou mulher pra caralho, sem maquiagens de frente, de lado, de costas e de quatro, comendo ou dando, amamentando, gerando ou escolhendo não gerar. Eu existo no mundo há anos, mas se você só me viu agora, acho que você precisa aumentar o seu grau ocular e ver se para de achar que vocês deram voz ao mundo, se no fundo foi só agora que vocês pararam pra escutar. Ou vocês acham que eu só comecei a me apaixonar por mulher depois que vocês falaram, sapatão existe, pode pá. Enquanto vocês brincam de casinha da Barbie, eu já mandei o Ken pastar. Isso se o Ken for um homem, porque se for uma mulher, pode ficar. Eu não brinco em serviço, comigo é poucas ideias, com cara intrometida é só corte, sem papo e sem paciência. Eu sou time dedo no peito, olho no olho, e se precisar eu vou pra cima sem peso na consciência. Mas eu não me submeto à briga por afeto, não disputo espaço com outra mulher por ego. Egocentrismo nasce no próprio umbigo, e dentro de uma relação eu prefiro olhar pra frente, ver um olho brilhando e um sorriso, é tão mais instigante. E se eu tiver que brigar pra estar ali, talvez eu estou pensando em mim antes. Existir é se reconstruir a todo instante, sempre. Quem usa meu vulgo como ofensa não sabe quão é gratificante escutar "lá vem a sapatão". De longe, meu caminhão é tão grande que não cabe na sua mente quadrada. Eu sou muito caminhão e pra mim a sua consciência é muito apertada e eu não me aperto mais. Meu caminhão gosta de ficar ao ar livre ou numa garagem segura, porém viajar o mundo é tão bom. E eu aprendi que nem toda garagem vai saber entender o quão é importante estar com as quatro rodas na rua. E de rua em rua, eu me reconheço em toda a cidade, em cada bar que bebi cerveja ou marquei um date. E de bar em bar, eu achei vários samba. Mulher já é uma coisa linda, mas imagina, ela segurando o copo com a boca pra bater palma, sem deixar cair a brama. Me encanta, e de canto em canto, eu chego no final pra falar que eu tô existindo, resistindo, e vocês vão ter que engolir o meu caminhão. E aí, curtiu o episódio de hoje? Faz sentido o que é afeto realmente? De como mulheres lésbicas sempre existiram e devem ser lidas dentro da normatividade? Não se esqueça de conferir as referências que acompanham esse episódio e de estudar os conteúdos que postaremos no blog e nos grupos ao longo da semana. Lembre-se que pode sempre contar com Carol. Estamos longe, mas estamos pertinho de você. Sigam nossas páginas no Instagram e no Facebook para ficar por dentro das novidades. E até a próxima!